que bem, Medcoffer? Já que aqui, bora aí, Coffee Express da aula de vacinação que você não pode deixar de saber. Então, nós temos as vacinas vivas. Vacinas vivas, estamos falando de febre amarela, sarampo, cachumba e rubéola e varicela. Tem também a vacina da dengue. Mas essas, por serem vivas, a gente não pode fazer em gestante. Muito que bem. E as contraindicações? A gente vai ter aí cuidado com os pacientes imunossuprimidos, uma vez que elas são vacinas vivas. Então, pacientes que vivem com HIV vai depender do CD4. Acima de 350 pode vacinar sem medo. De 200 a 350 você avalia o risco epidemiológico e abaixo de 200 você não vacina. A febre amarela, lembrar que ela pode ser uma dose fracionada única na vida, mas imunossuprimido, entre aspas, sempre faz dose plena. E o bloqueio vacinal vai variar. Em sarampo, cachumba e rubéola tem que ser feito em até 72 horas. Por quê? Porque o sarampo tem o maior R0 da medicina, que a gente fala um pouquinho na aula de doenças virais. Então você tem que, ele tem uma alta, o R0 é a taxa de infectividade, tá bom? Então você tem que vacinar realmente muito rápido. E a vacina de sarampo ela é indicada acima dos 6 meses. E se você não puder fazer a vacinação de bloqueio, aí você faz a imunoglobulina em até 96 horas. Já a varicela, a vacinação de bloqueio pode ser feita em até 120 horas e ela é indicada acima dos 9 meses, tá bom? E com relação à vacina da dengue, atualmente ela é atenuada, ela é viva e ela está sendo indicada dos 4 aos 60 anos, seja a pessoa soro positiva ou soro negativa, tá ok? Bom, com relação à vacina de zoster, vamos lembrar que agora a gente não tem só mais a vacina viva, a gente tem a vacina recombinada. E aí, ela ganhou porque ela pode ser administrada em imunossuprimidos. Então, a indicação geral é acima dos 50 anos. Quanto tempo você espera entre o intervalo e a vacinação? É um pouco variável, mas a gente recomenda de 6 meses a 1 ano, tá bom? E acima dos 18 anos para pessoas imunossuprimidas. A vacina de pneumococo, que agora nós saímos de vacinas vivas, né? A gente, zoster e pneumo não são mais vivas. A gente vai ter a pneumococo conjugada, 13, que eu coloquei aqui infância. Na infância a gente ainda tem usado a 10, mas ela já está sendo usada na infância. Mas a principal indicação dela é pacientes que vivem com HIV, transplantados e oncológicos. Isso pelo SUS, tá bom? Porque vamos lembrar que pela sociedade brasileira tem uma indicação mais expandida de comorbidades clínicas. E a vacina 23, a gente faz o reforço, faz uma dose com reforço no adulto, 2 doses com 5 anos de intervalo. E aí vamos lembrar que varia o intervalo de vacinação, se conforme se você inicia pela 13 ou pela 23. Se você iniciar pela pneumo 13, você tem que esperar 8 semanas. Antigamente era 6 meses, agora é 8 semanas, até você fazer a pneumo 23. Agora, se você iniciar com a pneumo 23, aí você tem que esperar até 1 ano para poder fazer a pneumo 13 e sempre 5 anos de intervalo entre as pneumos 23, tá bom? Bom, meningo C, o ACWY, vamos lembrar aí que o isolamento é de 24 horas após o início do antibiótico e que a gente só faz se você tiver doença meningocócica ou meningite por meningococo confirmada, ok? A profilaxia é feita com rifampicina preferencialmente, ou ceftriaxone ou ciprofloxacino, e tem que ser iniciada em até 14 dias da exposição, tá? E a gente vai colocar para quem? Para contactantes domiciliares, de escola, de creches, ou profissionais de saúde que fizeram procedimento invasivo. Não é para o profissional da saúde que realizou um atendimento médico ali em consultório, tá bom? Vacina da hepatite A, vamos lembrar aí, pessoas que vivem com HIV, hemoglobino e coagulopatias. Então, cuidado com o seu paciente falciforme, coisa do gênero. Hepatopatas, imunossupressões em geral, as plenias. E eu deixei destacado aqui homens que fazem sexo com homens, porque isso é uma indicação até um pouco mais variável, tá bom? Hepatite B, discuto ela um pouquinho na aula de vacinas de hepatites virais, tá bom? Mas aqui eu queria que vocês se lembrassem das indicações de 4 doses dobradas, ou seja, de uma vacinação um pouco mais robusta,
que são pessoas que vivem com HIV, doentes renais crônicos e pessoas transplantadas ou com neoplasias em geral. E HPV, a que a gente tem disponível no SUS é HPV tipo 4, mas está chegando a nona valente, tá bom? E a indicação dela vai ser dos 9 até os 45 anos, em pacientes transplantados, pessoas que vivem com HIV, imunossuprimidos aí, oncológicos e violência sexual. E cuidado, ela não pode ser dada em gestante. E era isso que eu tinha aqui para resumir a aula de vacinação, tá bom?